E vamos aprender um pouco mais aqui sobre a disciplina e a meditação. Nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás em ele, para que guardes e hagas conforme a todo lo que en ele está escrito, porque entonces harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Essa é a primeira vez que Deus nos manda meditar em sua palavra, em la Bíblia. Hasta este momento, lo que nós teníamos era a comunicação de Deus diretamente com Moisés, e Moisés, ele passava esta comunicação para todo o povo. Moisés havia muerto e Josué estava aí para liderar todo o povo de Israel. E a recomendação de Deus para Josué e para todo o povo neste momento era: a partir de agora, vocês têm um livro, o livro da lei. Vocês têm aqui as recomendações, a orientação. Vocês têm aí agora o que eu he traído para vocês. Então, leia, medita, porque se vocês aplicarem, viverem o que está escrito, vocês vão prosperar em todos os caminhos e tudo te saldrá bem. Esse é o primeiro momento em que Deus manda ele ser humano guiar-se por um livro, e assim tudo saldrá bem. E desde aí, há milhares de anos atrás, não cambiou. Nós temos que seguir estas orientações dadas aí, que é meditar neste livro que é fantástico, neste livro que é único, é o manual da vida, para que nós prosperamos em nosso caminho e tudo saldrá bem. Então, este livro é o ordem de Deus para nossa meditação dia e noite. E quando falamos de meditação, não se trata de ler de maneira religiosa, estamos falando de meditação mesmo, pensar, meditar e receber mensagem. Su cérebro é uma fábrica de pensamentos. Como qualquer fábrica, ele necessita de matéria-prima para fabricar seus produtos. A matéria-prima básica do cérebro é a informação. Por lo tanto, a qualidade dos pensamentos que ele produz dependerá da natureza e qualidade da informação que ele recebe. Às vezes uno habla assim: caramba, pastor, eu não consigo pensar positivo, eu não consigo deixar de pensar em pornografia, em coisas feias, eu não consigo olvidar-me do passado, eu não consigo superar algumas coisas, minha mente pensa em muitas coisas feias. A pergunta é: quizás você não consegue controlar sua mente, mas o que você está dando a sua mente para alimentar-se? Que tipo de informação você está trazendo para dentro sujo? Nós temos a matéria-prima que vai para a fábrica e tem seu resultado final. Por outro lado, nossa mente é o mesmo que a fábrica. E as informações que nós temos, que entram principalmente através de nossos órgãos e ouvidos, vêm para nossa mente e fabricam nossas decisões, hábitos e resultados de vida. Você não terá muito êxito em tentar cambiar suas decisões, hábitos e resultados de vida assim de frente. Que se você simplesmente habla: quero tomar boas decisões a partir de hoje. Eu quero cambiar meus hábitos a partir de hoje. Sem uma boa base, sem você alimentar-se de lo que vai levar você esses bons hábitos, você não vai conseguir. Eu quero cambiar toda a minha vida a partir de hoje. Se você primeiro não cambia lo que vem por aqui e entra aqui, não de nada serve. Pastor, pero eu quero cambiar minha vida, ele lado externo. Sua vida exterior é resultado primeiro de lo que está aqui. Cambiou aqui, cambiou afuera. Aqui te vai dar as perspectivas para conquistar. Então, guarda esta imagem, guarda isso adentro sujo. Se você quer cambiar suas decisões, hábitos e resultados de vida, comece a cambiar a matéria-prima que você está dando para sua mente. Assim, você lo vai a conseguir. Deus sabe de isso. Por isso, ele orientou a Josué, no início de seu liderazgo sobre Israel, como substituto de Moisés, a manter o livro de la lei junto a ele. Meditar de noite em las palavras de Deus allí contenidas e fazer todo lo que está escrito. Os resultados seriam o êxito por donde fuese e a confirmação de seu liderazgo delante de Israel. Então, a orientação direta de Deus para o homem foi: medita de noite. E isso não cambiou e não vai cambiar. Essa tem que ser nossa brújula
para guiar nossa vida, nosso manual, nossa orientação. E quando você começa a entender, meditar, absorver o que está escrito aqui, vendrá para sua mente e, consequentemente, vai transformar-se em decisões, hábitos e também resultados de vida. Não há um caminho mais fácil, não há um atarro. Você tem que cambiar a matéria-prima. Você tem que poner boa matéria-prima dentro sujo. Aqui está todo o secreto da vida. Aqui está todos os conselhos, as orientações. Aqui está todo o que uma pessoa exitosa necessita. É muito gracioso que quando, às vezes, nós vamos a ler escritos de grandes empresários, escritos de grandes pensadores, e começamos a observar profundamente, a maioria de los escritos de mais êxito de estes homens, quando você vai ver, foram sacados de aqui. A maioria foi inspirada e sacada de aqui. Você vê uma similaridade tão grande com a palavra. Em outras palavras, o que hace êxito em los dias de hoje, hasta em lo que se escreve, foi porque foi basado em la palavra. Solo para que você tenha uma ideia, a maioria das nações do mundo, suas leis estão basadas em los 10 mandamentos. Isso é algo surpreendente e fantástico. É para que você tenha consciência do poder desta palavra. O único livro que eu posso afirmar sem medo de errar que é real, porque suas profecias, suas promessas, o que está escrito se cumpre. Um livro coerente e real e que nem a história, nem historiadores, nem críticos conseguiram quitar seu valor. É impossível, é um livro sem igual. Então, eu posso dizer que, se você quer uma boa matéria-prima para tomar decisões, para construir hábitos e para resultados de vida, aqui está a matéria-prima. Increíble, é uma matéria-prima de tanto valor e não está escassa. Todos têm acesso, todos podem chegar, se através do celular, da computadora, se através da maneira física. O que você está esperando para, de hecho, viver esta palavra? Só depende de você. Qual foi a última vez que você meditou em la palavra de Deus? Considere quanta informação consome diariamente. Você se desperta e já mira seu celular. Visita as redes sociais. Intercambia mensagens com amigos, lê notícias, assiste vídeos, escuta música, conversa com pessoas, consome milhares de mensagens publicitários que estão por todos os lados, verdade? Por vários meios, pero e a palavra de Deus? Tudo isso que você consome desde o momento em que você começa a agarrar o celular e começou de hecho a absorver estas ensinanças, então, isso foi matéria-prima para sua mente. E isso te vai trazer resultados, ok? Escúchame e guarde esta frase com você. Você pode elegir o que ver ou o que escuchar, pero você será obrigado a assumir as consequências de resultados do que você ha visto e do que você ha escuchado. O secreto de nossos resultados está em você primeiro definir o que você vê e escucha. Pouco poder temos em nossos resultados de vida, pero muito poder temos em lo que entra em nossos olhos e ouvidos. Note que não é a dificuldade de ler lo que mantém alejado de ella, porque ler, você lê todo o tempo. Tampouco é ele difícil acesso, porque você tem a Bíblia. Provavelmente hace el celular. E nós outros, os latino-americanos, principalmente acá de Peru, Brasil, Argentina, esses países todos acá, não temos dificuldade de ter uma Bíblia. Agora, falar assim, porque não tenho tempo de ler, eu não leio. Você lê todo o tempo. Todo o tempo você está absorvendo informações e tem acesso à Bíblia. Você tem acesso à Bíblia. O que acontece é que há resistência espiritual para que você não se alimente de ella. Pode parecer que isso é um exagero de nossa parte em mencionar isso, pero eu não tenho nenhuma dúvida que o inferno, ele trabalha muito mais para que você não consuma esta literatura. Eu posso dizer que o blanco principal do diabo é impedir que você medite nesta palavra dia e noite. O diabo quer pôr enfermidades, o diabo quer destruir famílias, o diabo quer destruir vida sentimental, vida econômica, o diabo quer matar, roubar e destruir. Pero para mim, o blanco principal do diabo é que você não consiga ler esta palavra e pior,
además de não ler, você não consiga entender. O diabo, ele pode tentar várias coisas. Ele tentou te matar hoje dia, tentou te atacar, tentou poner medo, tentou poner dúvidas. O diabo tentou fazer um montão de coisas com você hoje dia. E nenhuma de elas se tuvo êxito. Pero se ele conseguiu fazer que hoje você não meditara em la palavra de Deus, o diabo já comemora. Para ele já é uma vitória. Passamos um mês. E neste mês, o diabo não destruiu sua família, sua vida, nada. O diabo não conseguiu atacar-te nada. Mas neste mês, se ele conseguiu impedir-te de meditar na Bíblia, ele já teve grande êxito. E este mês quem venceu foi ele. Ponga a partir de hoje adentro sujo uma meta. A luta principal que tenho que vencer hoje é conseguir meditar na palavra. Se você vê isso como algo fundamental, se você vê isso como algo necessário, muito importante e de que depende de sua vitória diária, a meditação na palavra, sua vida transforma completamente, porque transformou o conteúdo que entra aqui, transformou os resultados de toda a sua vida. Transforma o conteúdo que entra aqui e transforme todos os resultados. Ele próprio Deus falou. Ele próprio Deus falou para meditar dia e noite. Se este foi uma ordem direta de Deus, obviamente, a ordem contrária do diabo é: não medite, não leia a Bíblia hoje. Então podemos poner como uma ordem fundamental e diária de Deus e do diabo. A quem você está sendo caso? Você medita ou não medita? Por isso que ler a Bíblia é algo tão difícil para a maioria, porque é algo estritamente espiritual e temos grande resistência para impedir-nos. Ah, não caí em tentação hoje dia, eu não pequei, passei todo o dia sem pecar. Hoje eu fui vitorioso. Pero você meditou na Bíblia? Não, então você perdeu hoje dia. O diabo tem interesse em que você nunca medite com inteligência em la palavra de Deus. E quando você lê, ele tenta distraí-lo. Quer que você la interprete erroneamente ou de qualquer maneira. O diabo, ele quer fazer você pensar assim: ah, não tenho ganas de ler a Bíblia, não tenho ânimo, não tenho motivação. Presta atenção, ler a Bíblia é completamente indiferente de ter ganas ou não. Você não precisa, não depende de ter ganas de ler a Bíblia ou não. Simplesmente leia. Você não tem ganas de trabalhar, mas você trabalha todos os dias. É necessário, é algo vital. Você não precisa de ter ganas de respirar. Seu corpo lhe move a respirar. Ler a Bíblia não tem nada que ver com ter ou não ter ganas. Priorize a leitura da Bíblia física. Por que, pastor, a Bíblia física? Há algum problema com a Bíblia aqui? Não há problema com a Bíblia no celular. É uma excelente ferramenta. O problema é que às vezes você está lendo a Bíblia, está aí lendo a Bíblia, e começa a vir notificações. E todas essas notificações te vão a distrair. Quando que eu interpreto a Bíblia de maneira errada? Quando quero entender-la apenas tratando de um versículo. Eu não vejo todo o seu contexto, não vejo sua ideia, não vejo toda a sua ideia generada na Bíblia. Ou então, quando eu não conosco os significados das palavras. Então, não é como eu ler a Bíblia sem um dicionário. Há que ter um dicionário, de preferência, dicionário bíblico. E mais, quando você lê algo na Bíblia, por exemplo, a palavra amor, veja em outras partes da Bíblia que significa. A Bíblia já auto se explica. A palavra explica a palavra. Não quer dizer que é algo simples, mas ao passar o tempo, você vai estar cada vez melhor. Está em suas mãos ele cambiar esta situação. Assim como você alimenta seu corpo, você deve alimentar seu espírito e sua mente com a palavra de Deus. Não significa que você não pode ingerir outro tipo de informação, hasta porque você tem que estudar. E sim que você deve priorizar um momento do dia, segundo o próprio Deus, no início e ao final do dia, para adquirir os pensamentos do Altíssimo, ok? Não se trata de regras, mas se trata de que desde o princípio do dia até o final do dia, a palavra tem que estar em sua mente. Obviamente que aquele momento de meditação, de profundidade, de ler mais largo a Bíblia, tem que ser um momento que sua cabeça esteja boa, que você não esteja tomado por sonho ou cansaço. Separe o momento ideal para a leitura. Treinamento de julho. Dale. Como você pode organizar sua rotina
para incluir alguns minutos de meditação na palavra de Deus. Pense em algumas sugerências. Então, você vai buscar pensar em sua rotina e como incluir esta meditação. Busque organizar sua rotina. Há que ter seu momento de leitura diária. Vamos a alguns dos pontos. Que lhe parece começar a despertar 10 minutos mais temprano para ler a Bíblia? Uma boa sugerência para alguns. Sacar 15 minutos de sua hora de almoço. Almoça, não sei, em 40 minutos e 15 você se dedica à leitura bíblica. Tomar um banho em seguida, depois de chegar em casa do trabalho ou da escola. O que significa? Você chega, já toma um banho depois do trabalho, da escola, esteja bem para ler a Bíblia. Negociar com sua esposa ou filhos, não familiares, um tempo solo para leitura. Ou melhor, que tal marcar um horário semanal para sentar-se em família e ler a palavra de Deus juntos? Você que tem filhos, principalmente filhos pequenos, esta aqui tem que ser uma regra em sua vida. Todos que têm filhos pequenos em casas, isso deveria ser, a partir de hoje, uma regra obrigatória em sua vida. Ler a Bíblia juntos um momento do dia, se possível, ou pelo menos algumas vezes na semana. Se você fazer isso, seguramente você vai estar cuidando do futuro de seus filhos. Compartilhe com algum familiar ou amigo aquilo que leu. O que mais me ajuda em aprender e em praticar a palavra de Deus em minha vida é compartilhar o que medito e leio. Cientificamente falando, biologicamente falando, quando o ser humano ensina, é o momento que ele mais aprende. Então, se você quer aprender de hecho, de verdade, comece ensinando o que você já sabe. Por isso que ele evangelizar beneficia tanto aquele que evangeliza. Ele cuidar, ele predicar. Por isso que trate de ensinar o que você aprende. Quando eu ensino, eu tenho chances mais de 80% de aprender, de fijar o conteúdo. Uma das melhores maneiras de fijar o conteúdo em sua mente é ensinar a alguém o que você aprendeu. Sempre quite as distrações enquanto vai ler. Apague o celular. Busque um lugar tranquilo e silencioso. Ore antes e depois da leitura, porque a Bíblia já não pode ser pura letra, tem que ser inspirada e revelada. E para isso, você precisa do Espírito Santo, porque ele os guiará a toda a verdade, ele os ensinará toda a verdade. Pense a lo largo do dia em las partes que mais lhe chamaram a atenção. Use um ressaltador para marcar as palavras que lhe chamaram a atenção, además de fazer apuntes também. Use um caderno de notas para anotar suas conclusões e o que Deus falou com você durante a leitura. Você vê que sempre eu estou elaborando aqui temas para vocês. Eu vou lendo, meditando, eu vou formando temas e trago para vocês. Haga o mesmo, isso te vai ajudar a aprender um montão, tu não tens ideia. Não quede limitado a estas sugerências, obviamente. Você deve buscar o que funcione para você. Lo importante é fazer o que Deus ordenou a Josué. Medite em sua palavra dia e noite.